Hoje eu vou ter um prazer muito grande, é um prazer enfim, gigantesco de estar aqui ao lado do meu amigo já antigo, professor Fred Didier Júnior, que vai estar conosco aqui tratando sobre diversos temas relacionados ao negócio jurídico-processual, especialmente nos contratos de locação, nos contratos imobiliários, especialmente no contrato de locação, né, Fred? Daqui a pouco a gente vai tratar disso, né? E eu quero dizer a vocês que essa live ela vai ficar disponível aqui no nosso Instagram, no @Direito Civil Brasileiro. Ela vai ficar disponível também no canal do professor Fred, também no freddidier.júnior, Fred Didier _ Júnior, JR no caso, né? E também quem quiser assistir depois vai poder ter acesso ao vídeo também lá nos nossos YouTubes, né? Também, tanto no YouTube Direito Civil Brasileiro, como também no YouTube Fred Didier Júnior. Portanto, vocês, quem não puder assistir agora ao vivo, vai ter outras chances também um pouquinho mais à frente, né? Também quem curtir o Telegram, claro que nós estamos lá no Telegram também, conectados. O professor Fred lá no Megafone do Processo Civil, Megafone do Processo Civil. Aliás, Fred, eu tenho seguido lá o Megafone do Processo Civil, está excelente, cada informação assim extremamente ilustrada, né? Muita coisa boa mesmo. E lá também no nosso Instagram, no Direito Civil Brasileiro, tudo lá com o nome Direito Civil Brasileiro também, vocês têm lá as informações todas. Quem está curtindo também lá o Telegram sabe muito bem disso. Fred, eu quero também dizer para você que é muito bom lhe ver com a camisa do Flamengo, sabe? Aliás, eu ainda estou aqui pelo escritório, não pude botar a minha, mas eu já estou aqui, ó, preparado para colocar a camisa do Flamengo daqui a pouco, para a gente assistir um jogão de bola hoje e ver o Flamengo classificado, se Deus quiser, né? Eu sei que nós vamos matar muita gente aqui do coração com essa história do Mengão, mas eu espero que quem esteja aí nos vendo agora possa curtir mais o aspecto processual da nossa conversa do que propriamente o nosso Mengão. Mas, de todo modo, fica aqui essa nossa vinculação fraterna e eterna com o nosso Super Flamengo, né? Fred, olha, eu vou lhe passar a palavra para você fazer aí algumas colocações iniciais e daqui a pouco a gente começa aí, enquanto o pessoal vai entrando na nossa live, né? Toscano, meu querido, muito obrigado pelo convite. A gente se conhece há tanto tempo, né? Há quase 20 anos. Verdade. Desde quando eu fui dar aula em 2000, aí no Unip. Verdade. No Unip. Tanto 20 anos esse ano. Prazer enorme falar com você sobre isso. A gente é meio que contemporâneo. Fizemos uma trajetória bem parecida. E esse tema especificamente é um tema que me agrada demais. Eu venho falando muito sobre negócios processuais. Negócios processuais, para mim, é o principal tema do CPC de 2015. É a grande novidade que o CPC de 2015 trouxe. E, curiosamente, nessa pandemia, eu tenho recebido muitos pedidos, muitos convites para poder falar sobre negócios processuais. Já falei sobre negócios processuais em família, já falei sobre negócios processuais em poder público, negócios processuais trabalhistas. E agora você me chama para falar sobre negócios processuais imobiliários. Já falei sobre negócios processuais empresariais. Enfim, o tema é um tema vastíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E o campo dos problemas imobiliários, vamos chamar assim de problemas imobiliários, é um campo muito vasto e muito propício para a celebração de negócios processuais. Então, parabéns pela escolha do tema. Não há dúvida nenhuma, você está certíssimo, né? Eu vou só aqui dizer também para todo mundo que vai nos assistir que nós fizemos aqui uma divisão que pudesse ficar mais tranquila para todo mundo acompanhar depois. Nós vamos passar aqui por uma primeira etapa do bate-papo sobre alguns aspectos gerais do negócio jurídico processual. Depois a gente caminha ali para as questões relacionadas à locação propriamente e depois para os contratos de aquisição, né? Tem alguns pontinhos ali nos contratos de aquisição que a gente pode tocar também. E, Fred, olha, já de cara, como você bem sabe, eu sou um contratualista pouco sofisticado, né, como eu já lhe disse, o que implica dizer que vai haver um capoeira aqui da gente olhar para o negócio jurídico processual antes de começar o processo propriamente, né?
Aliás, o que é muito importante salutar, né? De todo modo, é muito importante salutar. Mas olha, um ponto que eu acho que é importante também a gente já começar tratando dele aqui é o seguinte: o que é, afinal de contas, o negócio jurídico processual e por que é que o legislador brasileiro de 2015, mais recentemente, resolveu trazer para a gente regras que pudesse, pelo menos, autorizar de modo mais tranquilo, né? Eu sei que na doutrina havia discussão dessa possibilidade ou não, mas me parece que esse é um assunto que já está vencido, né? Totalmente resolvido, né? Então, seria bom a gente começar aqui pelo próprio conceito, também porque essa opção do legislador de trazer o negócio jurídico processual para o nosso Código de Processo Civil. Né? Vamos lá. Para a gente entender o que é um negócio jurídico processual, a gente tem que saber o que é processo. Porque definir um negócio jurídico processual não é difícil. O negócio jurídico processual é um negócio jurídico sobre o processo. É um negócio jurídico que tem por objeto o processo, e não por objeto o conflito, e não por objeto o problema. A gente, quando pensa em acordo e processo, a gente pensa no acordo para resolver o conflito. E por isso extinguir o processo. É assim que a gente pensa nos acordos quando tem um processo envolvido. Só que esses acordos, esses negócios, são negócios sobre o conflito, sobre o litígio, sobre o problema que está sendo posto para apreciação do judiciário. Não é disso que a gente trata quando estuda negócios processuais. O negócio processual tem por objeto o processo. Ou seja, o processo será objeto de negociação. Você vai poder negociar e gerir e alterar as regras do processo. Então, para a gente saber o que é um negócio processual, nós temos que saber que objeto é esse. Que objeto é esse que é negociável? Perfeito. Esse objeto é o processo. E o processo aqui tem que ser visto por dupla perspectiva. Muito importante isso. O processo, repito, o processo objeto da negociação, ele tem que ser visto por duas perspectivas. Primeira perspectiva, o processo é um conjunto de atos organizados, encadeados, entrelaçados, para a produção de um ato final. Então, essa é uma forma de você compreender o processo. Um conjunto de atos concatenados, organizados, para a produção de um ato final. Um outro sentido de processo é o seguinte: esse conjunto de atos, esses atos processuais, petição inicial, citação, contestação, audiência, decisão, esses atos, eles vão andando e vão produzindo efeitos jurídicos. Eles vão produzindo situações jurídicas, que são os direitos, os deveres, os ônus processuais. O direito de recorrer, o direito de contestar, o dever de não mentir, o dever de apresentar uma prova, o dever de julgar. Perceba que esses direitos, esses deveres, esses ônus são processuais porque surgem em razão desses atos processuais. Então, o processo é uma realidade que abrange o conjunto dos atos e o conjunto desses direitos, ônus, poderes, faculdades que surgem em razão desses atos. O processo é a soma disso. O processo é a soma de vários atos entrelaçados com várias situações jurídicas deles decorrentes. O objeto do negócio processual é isso. Eu negocio sobre os atos do processo, eu negocio sobre as situações jurídicas processuais. Vou dar 2 exemplos. Quando a gente celebra um foro de eleição, todo mundo já celebrou um foro de eleição na vida, a gente está negociando sobre a competência. Perfeito. A competência é uma situação jurídica processual relativa ao juiz. A gente está negociando sobre ela. Quando a gente faz um acordo, para suspender o processo, nós estamos fazendo um acordo para paralisar a marcha dos atos processuais. Então, são aqueles atos processuais que são objeto do nosso negócio. A gente negocia para suspender os efeitos deles, para paralisar a marcha deles. Perceba que num caso a gente tem um negócio sobre as situações jurídicas, no outro caso a gente tem um negócio sobre os atos. Perceba que em nenhum dos 2 casos a gente negocia o conflito. A gente não está negociando um conflito. A gente está negociando as regras do jogo. Está negociando o modo como o conflito vai ser resolvido. O modo como o conflito vai ser resolvido.
e não a solução do conflito. Então, o negócio processual é isso. Aí você me pergunta, mas por que que o código ele ampliou as possibilidades negociais que já havia no código passado? Porque já havia negócios processuais no código passado. Só que esse código, o código novo, ele mudou completamente o paradigma, porque ele criou uma cláusula geral de negociação processual. Ou seja, eu posso bolar um negócio processual. Eu posso inventar uma regra nova para o meu processo. Eu posso construir um processo adequado ao meu conflito. Eu não preciso mais, Toscano, de pegar um processo organizado pelo legislador, pronto pelo legislador, para poder usar num problema que eu tenha. Eu posso construir o processo mais adequado ao meu problema. É como se, na imagem do alfaiate, a imagem do alfaiate é uma imagem muito boa. Uhum. Você pode ir numa loja e comprar uma roupa prêt-à-porter. Mas você pode comprar um tecido e fazer um terno sob medida. Um terno sob medida. Perceba que é roupa do mesmo jeito. Só que uma roupa é mais fit, né? Ela é mais ajustada, ela é mais adequada àquele problema que é aquele corpo específico que ela vai vestir. Então, o que o código fez? O código se antenou num movimento de revalorização da autonomia que apareceu em todos os cantos do ordenamento. Nos últimos 15 anos, a gente vê uma recapacitação dos sujeitos. Os sujeitos vêm sendo recapacitados em vários campos. O que o processo, o CPC fez foi estar antenado com isso e trazer isso também para o processo. E essa mudança do CPC brasileiro é tão paradigmática que agora os argentinos fizeram um projeto de novo CPC deles e reproduziram a regra brasileira. Bacana. Na semana passada saíram as diretrizes, as regras europeias, as regras modelo de processo civil na Europa, que essas regras modelo que servem como parâmetro, né, para poder compreender, propor soluções para os países. Sexta-feira agora saem as regras modelo de processo para a Europa. Eu até compartilhei no megafone. E um dos pontos era a negociação processual. Quer dizer, o Brasil, nesse ponto, é vanguarda total. Total. Muito bacana, isso é muito bacana. Quando a gente para ler lá, digamos assim, a norma base dentro do Código de Processo Civil sobre o negócio jurídico processual, está no artigo 190, acho que a gente pode dizer assim, né? Olha, são duas, né? É o 190 e o 200. E o 200. É sempre importante fazer o casamento 190 e 200. Eles formam um par importante. É verdade. E o 190, no seu parágrafo único, que é o ponto que me interessa muito aqui nessa nossa conversa, porque boa parte dos contratos imobiliários, notadamente os contratos imobiliários de compra e venda, que a gente vai voltar a esse assunto da compra e venda um pouquinho mais à frente, mas uma parte significativa dos contratos imobiliários de compra e venda, eles se dão na relação de consumo, né? Por exemplo, o que se passa com a incorporadora e o comprador do imóvel em construção, né, que é um tema muito recorrente no nosso ambiente de negócios, né, de modo geral e muito especialmente aqui no negócio jurídico imobiliário. Né? E eu estava aqui relendo o artigo 190, ele diz no parágrafo único, primeiro no caput, é bom a gente dar uma olhada aqui no caput, ele diz, versando o processo sobre direitos que admitem autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-las às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Eu acho que esse aspecto aqui do antes também é muito importante para a gente. Muito. Como nós estamos nos preocupando com uma melhor formatação de cláusulas para enfrentar problemas mais na frente, né, com os contratos imobiliários, né? Acho que essa expressão aqui, ela resolve bem uma série de dúvidas, eventualmente, que as pessoas pudessem ter. Né? Posso colocar já lá no contrato? Claro que pode já colocar no contrato uma cláusula para prever como é que você gostaria que fosse aquele determinado procedimento. Só que no parágrafo único, e aí vem realmente a questão que eu acho que é interessantíssima aqui, ele diz, de ofício ou requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo,
recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. E aí vem uma questão realmente interessante. Nesse bate-papo todo da gente aqui hoje, nós vamos necessariamente excluir esses contratos de adesão imobiliária de modo geral, ou é possível que a gente, em um ou outro, admita a possibilidade de uma cláusula, por exemplo, que viesse? Como é que a gente vai fazer um determinado procedimento ali, caso haja um problema no contrato, né? Problema de vício construtivo, por exemplo, né? A gente vai disputar uma questão de vício construtivo. Vamos logo aqui criar um mecanismo próprio para a disputa só do vício construtivo, né? Essa me parece uma questão interessantíssima, né? Eu não quero acreditar também que o legislador não quis afastar isso de modo definitivo, né? Veja, meu caro, ao contrário, né? O legislador expressamente previu a possibilidade de negócios em contratos de adesão. Tanto que ele diz que o juiz só vai recusar validade se houver inserção abusiva em contrato de adesão. Inserção abusiva em contrato de adesão. Ou a parte estiver em situação de vulnerabilidade. Então, é possível, sim, haver negócio em contrato de adesão. Não é um problema isso. O problema é saber se o negócio é bom. Aí a gente vai para o exame do negócio. Aquilo que foi negociado, aquilo que foi posto, né, no negócio de adesão, é que não pode ser uma coisa desequilibrada, não pode ser uma coisa que inviabilize a tutela dos direitos do consumidor, que aí vai ser nulo. Mas há muito espaço. Ainda no contrato de incorporação. Normalmente o contrato de incorporação vem com a minuta da convenção do condomínio, que é feita pela construtora. Exatamente. Na convenção de condomínio, pode haver uma série de negócios processuais relativos ao condomínio. Assim como já na própria minuta, você pode criar, por exemplo, representação processual, quem é que pode falar pelo condomínio em juízo, quando é que o condomínio pode propor uma ação, criar uma cláusula para restringir a propositura de ações pelo condomínio. Você pode permitir na convenção de condomínio, por exemplo, isso foi até uma ideia de minha sócia, Laiana Piau, que é imobiliarista, e que está escrevendo sobre contratos, negócios processuais imobiliários. Sim. Ela está querendo ver se consegue criar na convenção de condomínio a previsão de o boleto do condomínio ser título executivo. Você já poder cobrar o condomínio com o boleto. Quer dizer, o boleto ser o título executivo negocial, criado por negócio. Aí você vai no contrato de incorporação. O contrato de incorporação, o contrato de compra e venda de bem em incorporação, e eu estou falando aqui com o doutor em incorporação, né? O seu livro é sobre incorporação. Eu fico até constrangido com isso. Mas no contrato de compra e venda, você pode, por exemplo, estabelecer regras de prova. Regras de prova. Por exemplo, estabelecer que a vistoria, a assinatura lá da vistoria tem tal ou qual efeito probatório, que determinados tipos de documento devem ficar com o consumidor, de modo que o consumidor, se quiser demandar na justiça, tem que juntar esses documentos. Você cria um dever de guarda da documentação. Dever de guarda da documentação para o consumidor. Isso não tem nada de abusivo. Não tem nada de abusivo. É absolutamente equilibrado. Com o corretor, pense na relação com o corretor, sim, que é uma relação que as incorporadoras têm muito problema com isso. Sim. Você pode criar no contrato com o corretor uma série de negócios, sobretudo probatórios, para evitar essas ações que às vezes os corretores entram contra as incorporadoras, até ação trabalhista. Sim. Então, veja que o grande negócio em corporação, quer dizer, a atividade empresarial em corporação, ela supõe vários negócios jurídicos, né? Negócio com o adquirente, negócio com o corretor, negócio com o condomínio, negócio com os fornecedores da obra, né? Com as empreitadas que são feitas na obra.
todos esses contratos podem ter negócios processuais. O diário de obra, por exemplo, é meio de prova. Regular a eficácia probatória do diário de obra. Se ali tem se presume verdade, se não presume verdade, se é uma presunção que admite prova em contrário ou não. Porque até as presunções, Toscano, podem ser negociais. A gente aprendeu a trabalhar com as presunções como se fossem legais ou judiciais. Mas eu posso pensar em presunções negociais. Perfeitamente, claro. É isso aí. E não teria lógica, até estava pensando nisso aqui, pode ser que eu já esteja no meio do litígio lá, o processo em andamento, e as partes mais na frente, por exemplo, o incorporador e o consumidor querendo fazer um negócio jurídico processual, por exemplo, para resolver assuntos de uma perícia que haja ali em andamento. Né? Não teria sentido a gente dizer que, de modo absoluto, não poderia haver um negócio jurídico processual só porque se daria entre o incorporador e o adquirente. Toscano, Marcos de Espírito está aqui nos assistindo, que é defensor público lá em Minas. Sim. Um estudioso dos negócios processuais. Bacana. Estudioso. Tem excelente trabalho sobre isso, ele sabe disso, já citei. Ele está dizendo aqui, ó, uma coisa que é corretíssima. Ele disse aqui, só para comunicação processual, meus contratos seguem com 5 cláusulas. Ele, como defensor público, faz... Coloco 4 grandes áreas dos negócios processuais. Comunicações processuais, participação no processo, prova e execução. Prova e execução. Negociar sobre isso tem muita coisa. Marcos tem um exemplo de negócio imobiliário, já citei, que é ótimo. Ele publicou um texto que é o seguinte: imagine um negócio fiduciário não bancário. Sim. Um negócio fiduciário não bancário. Sim. O negócio fiduciário bancário tem um procedimento especial de execução, que é o do decreto lá de 69. Sim, sim. Mas o negócio fiduciário não bancário não tem. Negócio entre particulares, eu e você fazemos um negócio fiduciário. O que Marcos defende? E com razão. Que nesse nosso negócio, a gente coloca a seguinte cláusula: se houver execução, a execução vai se dar nos termos do decreto bancário lá para os bancos. A gente adota o procedimento especial dos bancos para nossa execução. Perfeito. Proposta dele. É totalmente possível. De arbitragem, por exemplo, né? Que isso também é possível se fazer, né? É um exemplo de negócio processual. Convenção de arbitragem é um exemplo de negócio processual. É um exemplo de negócio processual, é verdade. Marcos, eu vou deixar aqui, dito aqui, depois mande para a gente os textos sobre negócio jurídico processual, para a gente divulgar também aqui, né, Fred? Acho que é importante a gente... Ele é muito bom. Muito bom. Ele tem se manifestado aí, já falou. Marcos de Espírito. Marcos de Espírito. Muito bem, bacana. Defensor público lá de Minas Gerais. Muito bacana. Aproveitando, aliás, esse intervalozinho que eu estou fazendo aqui para pedir o texto de Marcos, já mandar um abraço também para a Laiana também, que eu acompanho o trabalho de Laiana, viu, Fred? Já... que beleza. Também, e a gente... algumas vezes já tive com ela em Salvador também, já tivemos em outros lugares. Laiana realmente é muito competente. Mas, Fred... uma outra questão aqui que é sempre interessante é a seguinte: se eu coloco lá no contrato imobiliário, falando aqui genericamente, qualquer cláusula que diga respeito a negócio jurídico processual, necessariamente isso vai ter que esperar a homologação não. Lá na frente, ou algumas teriam que esperar e outras não? Como é que Vamos lá. Vamos lá. 2 coisas. Primeiro, você falou bem que é preciso compreender que um negócio processório pode ser celebrado antes de um processo existir ou pode ser celebrado incidentalmente. É muito importante deixar isso. O negócio processual, ele supõe um processo existente ou futuro. Existente ou futuro. O momento de celebrar, não existe um momento mais adequado para celebrar. Não existe assim. É muito bom celebrar lá no início, quando você tem um vínculo contratual, mas nem todos os problemas decorrem de vínculos contratuais. Então, você não tem como prever antes. E mesmo aqueles que decorrem de vínculos contratuais, você pode não ter previsto e sentir a necessidade de celebrar o negócio quando o processo já está instaurado. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é aquilo que eu disse para você.
Quando a gente estuda negócios processuais, a gente tem que estudar dois artigos, o 190 e o 200. Sim. O 200, porque é o 200 que cuida da eficácia do negócio. E o 200 cria a seguinte regra: negócios processuais produzem efeitos imediatamente. Imediatamente. Eles independem de homologação. É o caput do artigo 200. Perfeito. Só a necessidade de homologação em duas situações. O negócio processual só precisa ser homologado em duas situações. Primeira situação, quando a lei expressamente prevê. Tem poucos casos. Uhum. A desistência do processo, parágrafo único do artigo 200. O acordo de organização do processo, 357, parágrafo 2º do CPC. Colaboração premiada. Colaboração premiada é um negócio que precisa ser homologado pelo judiciário. Mas é porque a lei previu. A lei previu. Então é a primeira hipótese de negócio que precisa de homologação quando a lei prevê. E a segunda hipótese, que precisa de homologação, é quando o próprio negócio prevê. Pode ser que o negócio seja assim, este negócio só vai produzir efeitos depois de ser homologado. Perfeito. Então, se estabelece uma condição no próprio negócio. Se não houver condição negocial, ou se não houver condição legal, a regra é de que dispensa a homologação de acordo com o artigo 200 caput do CPC. Perfeito, muito bom. Isso é uma informação absolutamente precisa, né? Porque pode haver essa dúvida, dependendo ali do que foi pactuado, será que eu vou precisar que o juiz homologue para mim, ou para poder ter a eficácia, né? Acho que isso que você falou agora é de uma importância muito grande, uma riqueza muito grande para a prática do negócio jurídico processual nos ambientes de contrato imobiliário, especialmente, né? Agora, falando em contrato imobiliário, normalmente a gente está diante de contratos que são bem formais, né? No caso da compra e venda à vista, por exemplo, a gente teria ali, evidentemente, a necessidade de negócio jurídico celebrado por escritura pública, né? Em outros, não necessariamente por escritura pública, mas, por exemplo, para fazer registro da promessa de compra e venda, né? Você precisa do título, pelo menos, para poder ter ingresso lá no Folio Real. Quer dizer, são exigências de uma certa formalidade que a gente tem aqui nos contratos imobiliários. A pergunta é a seguinte: nos negócios jurídicos processuais, nós temos que observar alguma forma específica, se eu quiser que a cláusula tenha eficácia, surta o seu efeito esperado, ou estou aqui no ambiente de liberdade de forma também, falando do negócio jurídico processual, no ambiente de negócios imobiliários? Liberdade de formas é salvada a previsão expressa em sentido contrário. Por exemplo, foro de eleição. Foro de eleição tem que ser escrito. Certo. Convenção de arbitragem tem que ser escrito. Colaboração premiada tem que ser escrito. Então, tirando as hipóteses legais que exijam essa ou aquela forma, a forma é livre. Perfeito. Muito bom. Isso também é um assunto que é muito útil no dia a dia de todo mundo, né? Bom, agora, uma questão que eu já notei que há uma certa digamos, algumas pessoas tergiversam sobre ela quando tratam de processo qual é o recurso que cabe da decisão que não homologa ou que recusa a aplicação da cláusula que trata do negócio jurídico processual. Imagine só, nós estamos fazendo um grande negócio aqui, vamos imaginar um negócio que envolva várias partes investidoras, estamos prevendo ali um dado, uma questão processual relevante para a gente, já que a gente quer velocidade nas nossas decisões. Aí, de repente, o juiz não quer aplicar e vai caber com o quê? Agravo do instrumento, é isso ou não? Veja, eu e Léo Cunha, nosso amigo comum, Sim, nós escrevemos um texto em... Um abraço para Léo, hein? Nós escrevemos um texto em 2015, março de 2015, no mês de publicação do Código, em que a gente defendia, lá em março de 2015, que as hipóteses de agravo de instrumento previstas no artigo 1015 deveriam ser interpretadas de maneira por analogia. E uma das nossas defesas era a de que, como o Código diz que cabe agravo de instrumento da decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem, está dito isso, artigo 1015, inciso 3. Decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem é agravável. Rejeitar a alegação de convenção de arbitragem é negar a eficácia ao negócio processual. Sim.
E é negar a eficácia ao negócio processual. O que é que a gente defende? Que qualquer decisão que nega a eficácia ao negócio processual ou que recusa sua homologação, dá no mesmo, Sim. ela está dentro do tipo do inciso 3 do 1015 e justifica o agravo de instrumento. Essa nossa tese a gente defende desde sempre, e depois que o STJ admitiu o que o STJ chamou, né, de taxatividade mitigada do artigo 1015, me parece que agora cabe agravo de instrumento, seguindo essa ideia que a gente havia proposto. Perfeito, muito bom. Fred, olha, o tempo passa rápido demais, puxa vida, a gente já vai com 32 minutos dessa conversa agradabilíssima, né? Essa capacidade que você tem, não é todo mundo que tem a capacidade de ser extremamente didático como você é. Aliás, como um outro que também é paranoico com didática, é o nosso querido amigo Pablo. também, o nosso Pablito, né? Pablo Stosso também tem essa paranoia, como ele mesmo diz. Vocês dois são extremamente didáticos, né? Nós, apesar de nós não termos tempo para ver tudo, nós vamos aqui passar agora para a segunda parte dessa nossa conversa, que diz respeito à locação e os negócios jurídicos processuais. Aqui me parece que a situação ela é bem mais, digamos, complicada por conta da natureza jurídica mesmo do que nós temos aqui na lei de locações. Na lei de locações, ela é uma lei que tem muita norma de ordem pública, né? Muita norma que pretende proteger ali o locatário, né? E nós temos uma mudança dessa lei de 2009, que tratou de uma eventual maior velocidade do despejo, né? Havia uma ansiedade de melhorar as circunstâncias relacionadas ao despejo. Lá nesse artigo 59, ele diz aqui o seguinte, da 8.245, portanto, a lei de locações, para quem estiver acompanhando a gente aí com a lei aberta, ele diz aí o seguinte, que com as modificações constantes desse capítulo, as ações de despejo terão um rito ordinário. Bacana. E no parágrafo 1º, ele diz, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Ele vem lá, traz um rol tal de hipóteses, né? Dentre as quais o não pagamento, inclusive, que está lá no inciso 9, que é bem conhecido, né? A discussão aqui, e que eu acho realmente interessantíssima, pode ser que eu, na qualidade de locador, tenha interesse em acelerar mais ainda o que está dito pela própria lei. A lei está dizendo que eu vou ter que prestar caução, mas eu não quero nem ter esse problema de prestar caução dos 3 meses de aluguel, né? Existem algumas decisões que eu já vi ali isoladas, uma aqui, outra ali, sobre esse assunto, mas a pergunta mesmo aqui é interessante, eu sempre acho essa pergunta interessante. Podemos ou não fazer um negócio jurídico processual lá no contrato de locação, abrir lá aquela cláusulazinha lá final, ali, já ali tratando das disposições finais do contrato de locação, e nós colocarmos lá que na hipótese do artigo 59, inciso 1º, parágrafo 1º, o locatário fica ciente de que o locador não precisará fazer o depósito relativo a 3 meses de aluguel. Será que vai para poder pedir o despejo rápido? Será que funciona? É uma excelente pergunta, né? Vamos lá. Eu acho que o grande problema estaria na locação residencial, né? Vamos restringir a locação residencial, né? Isso. Porque a locação empresarial, eu penso que não há problema nenhum. Perfeito. Não há problema nenhum. Os contratos empresariais permitem esse tipo de... Notadamente com a entrada em vigor da Lei da Liberdade Econômica. Você está dizendo exatamente. Ou seja, a Lei da Liberdade Econômica, quando fez a alteração do 421 e o parágrafo 1º do 421 do Código Civil agora, reafirma isso que você está dizendo. Isso é muito bem lembrado. Bem lembrado. Agora vamos para a residencial. Eu acho que depende muito, Rodrigo, o problema é difícil de ser resolvido em tese. Em tese, pode ou não pode. Eu acho que vai muito das circunstâncias do caso, do modo como o contrato se estabeleceu, se houve espaço para negociação e se há algum tipo de salvaguarda em troca. Vou dar um exemplo. Essa caução, ela se justifica como uma forma de proteger alguém de uma tutela provisória que não é de urgência. Uma tutela provisória de evidência. O cara apresenta um contrato, alega inadimplemento e o juiz pode despejar sem necessidade de urgência. É um simples cumprimento contratual
e dá essa contracautela. Se, em substituição à caução, se negocia, por exemplo, um tipo de certificação prévia do inadimplemento, que, uma vez juntada pelo locador, autor da ação de despejo, substitua a caução, você já contra a cautela. Mais ou menos assim, ó. Ele está inadimplente e já tem uma prova aqui da inadimplência, que foi uma prova estabelecida pelo contrato. Por exemplo, um protesto, uma notificação específica, né? Uma notificação específica daquilo. Olha, como se faz na falência, eu vou lhe despejar, você tem 3 dias para poder pagar. Se não pagar, essa minha notificação servirá como substituição da contracautela. Se houver essa troca de segurança, me parece que é possível. Não havendo, eu acho que a gente entra num âmbito aí muito do caso. Se houver equilíbrio na negociação, aí beleza. Agora, se não houver, eu acho que vai ser mais difícil. Eu confesso a você que eu também tenho dúvida. Tem um precedente do Tribunal de São Paulo, que é bem conhecido, inclusive outro dia, Rodrigo Pinheiro, também amigo comum nosso, lá de Brasília, Rodrigo fez um texto a respeito desse assunto. Eu publiquei aqui no nosso Instagram do Direito Civil Brasileiro. Até, Rodrigo, se estiver nos assistindo, já deixa um abraço para você. Rodrigo é professor de processo lá em Brasília e fez um texto muito interessante, junto com a orientanda dele, a respeito desse assunto, e comentando justamente essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, de um certo modo, acabou afastando ali a cláusula, né? Dizendo que não poderia e tal, mas eu, sinceramente, acho que se você deixou isso bem, bem caracterizado, eu concordo bem com essa suposição, sabe, Fred? Inclusive, acho que a lei da liberdade econômica, nós estamos aqui tratando de contrato civil puro, vamos imaginar. Um contrato civil puro, as partes estão sabendo o que estão fazendo, as cláusulas estão redigidas de modo muito evidente, muito claro. Eu estou declarando e a outra pessoa está dizendo que sabe que eu quero velocidade no momento do despejo, né? Por que não isso, né? Agora, eu acho que esse mesmo raciocínio que você levantou agora, e que eu considero realmente que é muito interessante, acho que deveria ser o raciocínio que deveria prevalecer, nós temos ainda uma outra discussão interessante aqui, que é da possibilidade ou não da gente retirar do locatário o direito de efetivar o depósito judicial que visa purgar a mora, quando a pessoa já está ali prestes a ser despejado, né? Lá no artigo 59, no parágrafo 3º, ele diz: no caso do inciso 9º do parágrafo 1º, que é o que fala da falta de pagamento no contrato de locação, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação, portanto, não pode evitar a liminar, se dentro de 15 dias concedidos para a desocupação do imóvel, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, né? Então, eu fico imaginando aqui o seguinte: olha, eu não quero nem passar por essa celeuma também aqui. Não pagou, tem a prova, como você disse, ficou bem evidenciado que tem a prova de que não houve pagamento. Então, agora vamos aqui partir direto para o despejo, conforme a gente está estipulando aqui na cláusula específica sobre o procedimento que a gente vai adotar ali para o despejo, né? Esse mesmo raciocínio você acha que caberia aqui ou não? Aí eu acho que é mais difícil do que no primeiro caso. E é realmente uma coisa que eu não sei. Eu precisaria ser mais especialista em locações. Porque o que acontece num caso como esse? É como se a gente criasse uma cláusula resolutiva expressa na locação. Não pagou, acabou. Sim. Não pagou, o contrato acabou e eu quero agora a entrega. Pouco importa o que você venha fazer. Perfeito. E eu não sei eu realmente não sei, eu teria que estudar isso, se é possível, em locação residencial, no sistema brasileiro, você fazer uma cláusula resolutiva expressa em razão de inadimplemento. Não sendo o caso de denúncia vazia, né? Não sendo o caso de denúncia vazia. Eu quero extinguir o contrato por inadimplemento. Aqui a gente vai passar realmente pelo fato da discussão em torno da norma de ordem, ser ou não de ordem pública, do ponto de vista da proteção do locatário, né? Se é ou não. E a tendência vai ser de se dizer, inclusive, que quando a gente vai pegar para ver
as discussões judiciais em torno desses temas, né, a gente vê que é uma tendência nesse sentido. Né? É porque a discussão em torno da locação é discussão de moradia, né? A moradia virou direito social, direito fundamental. Então, você tem que proteger o credor, evidentemente, o credor, o dono do imóvel, né, o locador, até porque protegê-lo é estimular a locação, estimular a locação é fazer com que pessoas que não tenham condição de ter o imóvel próprio possam morar em algum lugar. Tem toda essa cadeia aí de estímulos econômicos. Mas essas regras são regras realmente que servem para proteger o mais vulnerável da relação aí, né? Então é difícil, é um tema muito difícil esse. Um tema muito difícil. Duro. É um tema duro. Eu confesso a você também que eu acho que isso é um tema muito difícil. Mesmo, acho que em casos concretos é que vai se estabilizar isso um pouquinho mais adiante na medida em que fosse colocando. O ideal mesmo é que se passe a usar mais a cláusula, né? Até para a gente ter a experiência jurisprudencial também em andamento entre nós, né? Fred, para encerrar a discussão da locação aqui, há também, eu separei aqui, ainda dentro do artigo 59, que é onde está essa parte toda do despejo liminar, né? Aí tem essa previsão no parágrafo 1º dos 15 dias, né? E tem uma outra previsão do término do prazo de locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias, enfim. O que eu quero tocar aqui no assunto que eu acho que interessa para a gente a lei ela diz respeito a alguns prazos, né? Em negócio jurídico processual, é possível nós alterarmos prazos da lei? Por exemplo, nesse caso, a locação por temporada ficou até 30 dias. Se você ficar mais, a locação ela deixa de ser por temporada e passa a ter um regulamento diferente, né? Mas eu não quero... Mas eu não sei se aí... espalhar mais um pouco. 60 dias. Eu não sei, Toscano, se aí é negócio processual. Me parece que é um negócio de direito material. Direito material, problema. Mas aqui ele está tratando em despejo, né? Ainda em despejo. Claro, pode ser que, embora esteja em norma de processo lá na Lei 8245, mas ele disse: o término do prazo da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias. Relativo ao contrato, os prazos processuais podem ser objeto de negócio processual. Não há dúvida. Não há dúvida, né? Bom, não há dúvida. Eu mesmo já fiz já fiz uma prorrogação de prazo negocial, que inclusive encerrou, foi o que motivou, foi o que causou um acordo de um processo de 20 anos. O processo estava para acabar, a gente foi prorrogando o prazo para poder cumprir a decisão, prorrogando, até que foi feito o acordo. Perfeito. Isso eu acho que é suficiente aqui para a gente ter uma ideia sobre essa possibilidade, né? Estou vendo aqui que o tempo está passando rápido, mas tem uma aqui que eu acho que é imperdível também a gente tratar desse tema, que é a questão da fiança locatícia, né? E a questão da penhorabilidade, né, do bem do fiador, né? E eu fico pensando aqui, se o fiador tiver mais de um bem imóvel, vamos lá, eu sou locador e digo, só vou locar se você me apresentar um fiador que tenha 5 imóveis. E aí o fiador aparece e diz, não, eu tenho 5 imóveis, não tem problema, vou concordar com a fiança. Só que tem um detalhe, eu não quero que recaia a penhora sobre os imóveis 4 e 5. 1, 2, 3, tudo bem, fica à vontade. Agora 4 e 5, não. Você acha que é possível isso também? Não, isso é extremamente possível. Inclusive, isso é um negócio típico. Certo. Aqui, diferentemente do 190, é um típico. Se você for ver lá no rol das impenhorabilidades, que é o artigo 835, né? 835, deixa eu pegar aqui. É 835 ou 833, às vezes eu me confundo. O 833. Você vai ver que o 833 diz, são impenhoráveis, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeito à execução. Perfeito. Ou seja, a impenhorabilidade negocial é um negócio típico. Perfeito. Agora, o mais difícil é você criar uma penhorabilidade negocial. Você tornar penhorável um bem impenhorável. E eu acho que é possível. Como, por exemplo, o bem de família. Né? Como, por exemplo, o bem de família. Notadamente agora, que no caso da locação residencial é possível, né? Então agora você vai dizer que é impossível, né? Na verdade, não, seria o contrário, né? Você dizer que é possível penhorar, né? Na verdade, seria uma hipótese nesse sentido, né? Perfeito. Fred, olha, está acabando o nosso tempo, mas é impressionante.
Ainda tem uma outra curiosidade minha aqui sobre o negócio de direito processual, que é o seguinte: se eu estabeleço uma instância única na locação, olha só, vamos só parar na primeira instância. O que o juiz decidir, está decidido, tem que cumprir. E aí? Vamos... Veja, o pacto de instância única, é um pacto muito conhecido. É um desses negócios processuais bem conhecidos, bem difundidos. Eu não vejo problema. Não vejo problema. A lógica é, pode haver convenção de arbitragem em locação? Porque se puder, é um pacto de instância única. Perfeito. É verdade. Não é? A lógica é a mesma. É verdade. Bom, eu vou passar aqui só para a última parte da nossa conversa sobre as aquisições, compra e venda e permuta. Tem uma questão interessantíssima que me parece que surge com a lei do distrato, né? A lei do distrato ela é de dezembro de 2018, vem todo num contexto muito interessante ali, de muitas pessoas querendo sair do contrato por conta de questões relativas a crises que foram passando, enfim. Veio a lei do distrato e disse, tudo bem, se você quer sair, vai sair agora. Se houver aqui um patrimônio de afetação, perde 50% do que pagou. Se não houver patrimônio de afetação, perde 25% do que pagou. E pode haver vamos dizer, uma controvérsia em torno desse valor. Qual é o valor certo, qual não é o valor certo. Como a controvérsia pode se dar só em torno desse assunto, ou seja, quanto eu retenho e quanto eu não retenho, estou falando já do ponto de vista nominal, né? Do ponto de vista do percentual, porque o percentual está dito na lei. Seria possível nós fazermos num contrato de promessa de compra e venda, de imóvel de construção, uma cláusula que dizia assim, olha, havendo processo, nós vamos dispensar, havendo litígio, nós vamos dispensar a audiência de conciliação, nós vamos dispensar a audiência de instrução, nós vamos direto para uma perícia contábil aqui, uma perícia financeira, apenas para definir qual é o valor ao certo que nós vamos ter que reter ou não, né? Seria isso possível? Isso é totalmente possível. Isso é totalmente possível. Né? Muito bacana. Totalmente possível. Eu acho que isso eu diria que seria de uma utilidade muito grande, notadamente nessas hipóteses que a gente tem sempre de discussão, né? Já que isso demora anos a fio, você vai ter audiência de conciliação, depois de instrução, para definir muitas vezes apenas um valor que vai ter que se reter ou não ali, eventualmente. Né? Fred, o tempo, infelizmente, está acabando. Olha, a gente precisa desligar aqui, porque senão cai. Só para deixar o aviso mais uma vez, a live vai ficar aqui, logicamente, no nosso Instagram. Também, Fred vai depois disponibilizar lá no YouTube, Fred Didier Júnior. Eu também vou deixar no YouTube Direito Civil Brasileiro. Quem quiser ver informações também sobre esse assunto, pode depois acompanhar lá nos nossos Telegrams também, o megafone do processo civil, do professor Fred, né? E no nosso Telegram também, Direito Civil Brasileiro, também tem muita coisa bacana sobre direito civil lá, né? E no mais, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, uma feliz noite com o nosso Mengão no coração. Se Deus quiser, vamos à vitória. Eu quero deixar uma saudação rubro-negra aqui para todos. Mas vou passar a palavra para você, Fred, para você também fazer as suas colocações finais aí, né? Bom, obrigado pelo convite. Esse tema me agrada muito. Queria dizer que ontem saiu a segunda edição do meu livro sobre negócios processuais, pela editora Juspódio, Ensaios sobre negócios jurídicos processuais. É um livro que eu tenho com 11 textos meus sobre o tema. Por acaso saiu ontem a segunda edição. Eu indico aí para o pessoal, né? Vá lá no site da editora Juspódio que vocês vão ver. Espero que vocês gostem. Essa live vai para o meu canal do YouTube. Vai para o IGTV do Direito Civil Brasileiro, e eu vou também compartilhar nas minhas redes, e vou botar o link no megafone do processo civil. Era isso, obrigado. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu vou já publicar a capa do livro novo, viu, Fred? Vou deixar publicado aqui no Direito Civil Brasileiro para que todo mundo possa ter acesso, né? E depois, também só lembrando que o Dr. Marcos me mandar lá as informações, para que a gente também possa publicar. É sempre bom a gente compartilhar informação boa, conhecimento bom. Né? Nós, professores, principalmente professores de universidades federais, como é o meu caso, o caso do Fred também, nós fazemos questão disso. Nós temos uma dívida com a sociedade, e é dessa forma que a gente paga essa dívida também, até porque nós somos também formados em universidades públicas. Né? Fred, grande abraço. Eu sou graduado, bacharel e mestre para a universidade pública.
Pois é, é verdade. Tem mais essa, tem uma dívida ainda pós-graduada. Pessoal, um abraço grande, Valeu. até a próxima e nos vemos.